Essa é a nossa história número 7. O arqueiro Hou-Yi contra os monstros. E está aqui para ouvir a história junto com a gente o meu amigo Bombadão. O Bombadão tem essa cara séria, meio brava, mas ele é muito bonzinho e gosta muito de ouvir história de monstro. Então ele vai ficar aqui junto com todo mundo ouvindo a história do Hou-Yi. Na antiga China, muitíssimo tempo atrás, um dia o demônio das águas, o Hebe, resolveu sair para a superfície dos rios e perturbar de novo a população. Provocar enchentes, provocar muitos danos nas plantações, mas o que ele fez dessa vez? Ele se transformou num dragão branco horroroso, imenso, e esse dragão vinha flutuando em cima das ondas das águas dos rios e provocando enchentes, fazendo as águas transbordarem para os campos, prejudicando os animais, prejudicando as plantações, matando até alguns bichos. Enfim, ele estava causando muito prejuízo para todo mundo e causando muitas mortes também. Quando o imperador Yao da China soube disso tudo, mandou chamar o arqueiro Hou-Yi para tomar providências. Falou para ele: você vai lá e resolve esse problema. Esse Hebe transformado em dragão não pode fazer isso que ele está fazendo, prejudicando todo mundo. E foi lá o Hou-Yi, com suas flechas, seu arco, escondeu-se atrás de uma árvore na beira do rio e ficou esperando ver se o dragão aparecia. Não demorou muito, as águas do rio começaram a fazer umas ondas, as ondas começaram a ficar maiores e quando ele viu, vinha vindo lá o dragão branco, que era o demônio das águas, surfando em cima das águas, provocando todo aquele desespero, provocando enchentes e tudo. E ele, o Hou-Yi, teve dificuldade porque a lança balançava conforme ele fazia pontaria no monstro, mas aí ele lembrou que ainda tinha uma flecha branca que ele tinha ganhado do imperador celestial, pegou a flecha branca com o seu arco vermelho e fez pontaria enquanto o monstro balançava sobre as ondas e desferiu uma flechada que acertou o monstro na barriga. O monstro afundou, foi lá para o fundo do rio onde ele morava, mas dali uns dias as coisas já estavam calmas, não tinha mais enchente nem nada, mas o demônio das águas, o Hebe, foi reclamar com o imperador celestial. Chegou lá e falou: nossa, eu nunca fiz nada para o Hou-Yi, para o arqueiro, como é que ele vai fazer isso comigo? Olha aqui, me deu uma flechada na barriga, não pode, eu vim aqui porque eu quero justiça, eu quero vingança, eu quero que você faça alguma coisa contra o arqueiro Hou-Yi. O imperador pensou um pouco, pensou e falou assim: olha, tem dois problemas só nesse seu pedido. O primeiro é que vingança, que é o que você quer, vingança não tem nada a ver com justiça. E a outra coisa é o seguinte: você fez muito mal para muitos chineses, provocou muita enchente, destruiu muita coisa, matou muitos animais, você merece o castigo que você teve. Volte para sempre lá para o fundo do rio. E foi o que aconteceu. O monstro dragão, o demônio das águas, afundou de volta para o fundo do rio e nunca mais perturbou os chineses. O arqueiro Hou-Yi continuou caminhando pela China, porque ele estava querendo ajudar as pessoas, quando chegou numa vila, num lugar onde soube de um outro monstro. Era um monstro terrível, porque ele era muito grande, ele tinha corpo de touro, cabeça de gente e tinha pelos muito compridos, vermelhos, e atacava e comia as pessoas, ele devorava as pessoas, esse era o problema, devorava os chineses. E ele falou: eu preciso ir atrás desse monstro e acabar com ele. Perguntou para um caçador onde morava
o monstro. E o caçador fala, naquela montanha lá, tá vendo aquela montanha lá longe, ele mora lá naquela montanha. Você vai, pouco antes da montanha tem um vale, e atravessou o vale e chega na montanha onde vive esse monstro de corpo de touro e cabeça de gente. E lá foi o Hou-Yi caminhando por vários dias até que ele chegou no vale. Quando ele chegou lá no vale, já perto da montanha, o que ele encontrou no chão foi uma coisa horrorosa, horripilante. Ossos de pessoas, ossos de gente. Que horror, que barbaridade. Ele olhou para cima, para a montanha, e lá estava ele, o monstro, ainda comendo algumas pessoas, e ele sacou logo uma flecha, mas quando ele foi atirar a flecha, o sol perturbou e batia no olho dele, e ele não conseguia enxergar direito, e o monstro lá de cima percebeu que ele não estava conseguindo enxergar direito, ainda ria dele, você não consegue me derrotar. O Hou-Yi não sabia mais o que fazer, porque ele olhava, mas não conseguia saber para onde atirar, porque o sol perturbava, mas teve uma ideia. Sem pressa, ele esperou um pouco, porque ele sabia que o sol ia mudar de lugar. Quando o sol foi andando e passou por trás da cabeça do monstro, aí o monstro fez sombra em cima dele, do Hou-Yi, e ele pôde enxergar o monstro e lançar uma das suas flechas certeiras que matou o monstro com uma flechada no peito. E o monstro com aquilo caiu lá de cima, caiu para o chão e morreu e sumiu para sempre e nunca mais perturbou ninguém. O Hou-Yi, querendo continuar ajudando os chineses, continuou a sua andança pela China, e agora ele encontrou um monstro dos dentes de prego. Era um monstro que tinha dentes de 3 metros de comprimento e parecia prego. Eram terríveis aqueles dentes. E o monstro que morava num lago, saía de dentro do lago para pegar as pessoas que estivessem por perto, aí na água ou na margem, e comia e mordia, e ninguém conseguia nunca escapar daqueles pregos terríveis, daqueles dentes monstruosos que ele tinha. O Hou-Yi viu que tinha pela frente um gravíssimo problema, porque o que acontecia? O couro desse monstro era muito grosso, impenetrável, nada entrava ali, não adiantava jogar uma flecha, que a flecha não entrava, era um couro muito duro, nem na cabeça, nem na cara, nem no corpo, em lugar nenhum. Muitos outros já tinham tentado antes e não tinham conseguido. E quando ele estava ainda pensando, o que eu vou fazer para conseguir derrotar esse monstro, o monstro veio para cima dele, veio de longe correndo, e ele, nossa, e agora, o que eu faço? Fico parado ou fujo dele, o que eu faço? Mas ele, tive uma ideia. Eu não vou ficar aqui parado, nem vou sair correndo, fugir dele. Eu vou correr em direção a ele, como se eu fosse lutar com ele. Aí as pessoas que estavam perto falaram, não, por favor, não faça isso, você vai correr, ele vai abrir aquela boca com aqueles dentes e vai te morder, e vai comer você. E ele falou, não, eu tive uma ideia. E o monstro vinha correndo em direção a ele, com a bocona aberta, com aqueles dentes terríveis, e ele correndo em direção ao monstro. Mas qual era a ideia dele? Que deu certo. Na hora que o monstro foi chegando perto e abriu bem a boca para comer o Hou-Yi, ele acertou uma flechada bem na garganta do monstro. Na hora que o monstro abriu a boca, acertou uma flechada lá no fundo na garganta do monstro e matou o monstro. E esse também nunca mais perturbou ninguém, não é? Aí continuou o nosso amigo o Hou-Yi andando, e no rio Xiong-Shui, num rio chamado Xiong-Shui, vivia um monstro, o Jiwing. Jiwing era um monstro tenebroso, era um monstro de 9 cabeças. Monstro de 9 cabeças. Todo mundo que já tinha tentado derrotar o monstro de 9 cabeças tinha perdido, não tinha conseguido e pior, tinha morrido, porque o monstro atacava a pessoa. O que todo mundo tentava era
acertar uma das cabeças, dali um pouco acertava a outra. O problema é que quando acertava uma cabeça desse monstro, nascia outra. Então acertava uma, logo nascia outra, acertava outra, logo nascia mais uma. Não tinha jeito de derrotar o monstro, e o nosso amigo Howie ainda tinha que, além de derrotar o monstro, tinha que desviar das chamas que o monstro lançava pela boca. Chamas, fogo, ele lançava fogo, lançava água fervendo, e o Howie tinha que ficar um pouco mais longe, mas ele teve uma ideia. Pegou 9 flechas, pegou o seu maior arco e arrumou todas as flechas e atirou as 9 flechas quase todas ao mesmo tempo, uma em cada cabeça, não errou nenhuma flechada. Foi tão rápido que o monstro nem teve tempo de criar outra cabeça para cada uma que morria. E com isso, acabou esse monstro também. Ele conseguiu derrotar o monstro, porque destruiu as 9 cabeças do monstro, quase que tudo ao mesmo tempo. Essa é a história de Howie e sua luta contra alguns monstros. Mas ele ainda enfrentou outros. E um dia talvez a gente conte outras histórias, mas ele contou a história do Dafeng. Dafeng era uma ave tão grande, mas tão grande, que quando ela abria as asas, ela cobria metade do céu e provocava tufões, ciclones, ventanias horrorosas, tempestades, trovões. Ela era do mal desse jeito, ela conseguia provocar um rebuliço muito grande aqui embaixo com as tempestades que ela provocava quando voava no céu da China. E além disso, além dessa ave da Feng, o Howie ainda enfrentou o colossal javali, que era um javali tenebroso, temível, que era maior que um cavalo, e outros monstros, e que, quem sabe, um dia a gente conta as histórias para vocês gostarem ou não. Mas tem uma história que eu vou contar, não hoje, essa é certeza que eu vou contar um dia, que é uma história muito legal, vocês esperem que vão gostar, que é a história do casamento do Howie.